Bom, gente, então para finalizar a aula 2, a gente vai falar de uma integral imprópria agora, olhando para a descontinuidade infinita, tá? Então, o que que acontece? Eu estou pensando aqui que eu tenho uma função que ela tem uma descontinuidade infinita em algum ponto, tá? Seja em um dos extremos, seja no meio do intervalo que ela está definida, tá? Quando ela tem essa descontinuidade infinita, a gente pode pensar se a integral, quando calcular, ela vai convergir ou divergir. Então, segue aqui nos slides que eu estou mostrando as definições matemáticas e aí nos exemplos eu vou dar uma contextualizada de maneira geométrica também, tá? Então, olha lá, ó. A primeira definição que eu tenho é que se a f é contínua no intervalo semiaberto, né, fechado em A e aberto em B, e descontínua nesse intervalo no ponto B, né, que é o extremo superior ali da função que está definida, então a integral, consigo calcular a integral de A até B, vai ser o limite. Quando eu olho, eu calculo o limite dessa integral agora, uso uma variável t ali de novo, tá vendo? Ó, não sei se vocês conseguem ver ali, t. Indo o limite tendendo para B pela esquerda, né? Pela esquerda. Então, pego um ponto um pouco antes de B e venho tendendo ele para B, tá? A mesma coisa acontece se ela é descontínua no ponto A, no extremo inferior, né? Então, eu pego uma variável, de novo, t, e faço essa variável t tender para A pela direita, tá? Então, essas duas definições aí, é bem claro, vou mostrar geometricamente como é que fica mais ou menos, mas é essa a ideia, tá? Eu posso, então, ali eu mostrei a definição quando ela é descontínua num dos extremos, né? Mas eu suponho que ela é descontínua num ponto entre, sabe? Entre o intervalo que está definindo a função. Se ela é descontínua ali entre e essas integrais, né? As duas integrais de A até C e de C até B, essas integrais são convergentes de acordo com a definição anterior, então eu consigo fazer essa soma. Integral de A até B vai ser integral de A até C mais integral de C até B, tá? Vamos para os exemplos para ver como é que fica. Bom, gente, então vamos para o exemplo 1 dessa parte da aula, tá? Como eu falei, a gente vai olhar para integrando com descontinuidade infinita, né? Então, observa, eu tenho agora uma integral que ela não vai para o infinito, tá? Porque se ela fosse para o infinito aqui, a gente, claro, aqui, então vamos olhar algumas coisas aqui para deixar bem claro, ó. Essa minha f de x que eu estou integrando aqui, ó, vamos colocar aqui do lado, é 1 sobre x ao cubo. Vocês lembram que nos outros exemplos que eu falei, aqui começava de 1 porque essa f não fica bem definida quando eu coloco esse ponto zero, né? Eu não posso colocar o ponto zero aqui embaixo, não tem como dividir por zero. Então significa o quê? Que esse ponto aqui não fica bem definido. Tem uma descontinuidade aqui, com toda certeza. Então lembra, quando eu tinha integral começando em 1 até o infinito, eu mostrei para vocês que essa integral converge quando esse expoente aqui é maior do que 1. Lembra? A gente até sabe para quanto converge. Bom, então agora eu estou olhando para essa integral aqui, onde tem essa descontinuidade. E essa descontinuidade aqui é infinita. Porque se vocês pegarem um plotador gráfico aí, ou vocês quiserem fazer na mão, o gráfico dessa função é desse tipo aqui, ó. Parece com aquele gráfico, né? Aqui tem o x, tem o y, né? Parece com o gráfico de 1 sobre x, certo? Lembra, a gente estava integrando antes, pegando aqui o ponto 1 e indo para o mais infinito em x. Agora não, agora eu estou querendo ver o que acontece de 0, aqui ó, no ponto 0, até o ponto 2. Vou marcar aqui o ponto 2, ó. Eu estou me perguntando assim, ó, essa área aqui agora, ó. Essa área, tá vendo? Isso aqui, no ponto 0 ele tem uma descontinuidade infinita, né? Então isso aqui vai tender para o infinito lá para cima. Essa área aqui, ela é convergente ou divergente? A gente sabe que daqui para cá, eu vou marcar de azul, essa área aqui, que se eu quiser integrar daqui para frente, essa área aqui, ela é convergente, lembra? Essa área, se eu integrar para lá, ela converge. Agora, e daqui para cá, essa área em amarelo, ela converge ou diverge? Então é isso que a gente vai ver usando a definição que eu acabei de mostrar para vocês. Tá? Então vamos fazer essas contas.
Como é que era aqui, então, por definição, né? Ó, essa integral de 0 até 2, 1 sobre x ao cubo dx, por definição vai ser como? Vai ser o limite, né? Eu fiz isso, limite com o valor t, esse valor algébrico auxiliar para mim, tendendo para quanto? Né? Minha descontinuidade está aqui em 0, tá vendo? Ó, então esse t vai tender para 0 e ele vai tender para 0 pela direita. Por que pela direita eu coloco um maisinho aqui? Ó? Porque ó, a descontinuidade está aqui, ele não pode ser 0. Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar um pontinho aqui, ó, antes, o pontinho t aqui, ó, antes de 0, tá vendo? Ó? E vou tender esse pontinho T aqui, ó, pela direita, ó. Vou fazer o limite dele vindo pra cá, pela direita. Por isso que tem um maisinho aqui, ó. Estou tendendo T pela direita, se aproximando de 0. Então, T tende para 0 pela direita. Da integral, agora aqui vem o T, indo até 2, de 1 sobre x ao cubo dx. Tá certo? E agora o que eu vou fazer? Aqui se tornou uma integral definida, vou integrar isso daqui, certo? E daí vai ficar como? Ó, vai ficar limite, tem que escrever bem direitinho isso aqui, hein? Limite com t indo para o 0 mais. Depois eu vou fazer a prova de suficiência e falar, o professor Júlio escreveu errado. Não escrevi, tá no vídeo aí gravado, hein? Ó, t indo para o 0 mais. Vamos integrar isso daqui. Isso aqui é bem fácil de integrar, né? Fazer direitinho aqui, ó. Integral t até 2. Escreva isso aqui como mesmo? X elevado a menos 3 dx. Bom, então vamos lá. Igual, né? Então vamos colocar aqui igual. Escreve direitinho. Limite com t indo para o 0 mais. Como é que é a integral disso aqui mesmo? Soma 1 e divide pelo resultado, né? Então ficou x elevado a menos 3 mais 1 sobre menos 3 mais 1, avaliado entre t até 2. Né? Menos 3 mais 1, menos 2. Aqui também ficou menos 2. Então eu consigo escrever isso aqui, ó, como sendo... Ó, aqui embaixo ficou menos 2, já posso colocar fora do limite, né? No denominador, então menos meio. Então eu vou escrever isso. Ficou menos meio, vou escrever aqui embaixo, ó, menos meio vezes o limite t tendendo para 0 pela direita, x elevado a menos 2 avaliado em t até 2. Avalio agora os limites lá, né? O limite de integração. Que eu consigo escrever. Vamos escrever esse carinha aqui até, ó. Assim já, ó. Né? Porque como tá menos 2, a gente consegue escrever isso como sendo 1 sobre x ao quadrado. Tá? Agora sim vamos colocar ali. Vai ficar menos meio. Limite com t indo para 0 pela direita. E agora eu substituo aqui. Vai ficar 1 sobre 2 ao quadrado dá 4, né? Então 1 sobre 4. Menos... E agora por t vai ficar 1 sobre t ao quadrado. Certo? O limite da soma é a soma dos limites, então eu consigo escrever isso como sendo menos meio limite com t indo para 0 pela direita, do número 1/4. Aqui tem um menos. Com esse menos aqui vai ficar mais, então menos vezes menos dá mais, vai ficar mais 1/2 do limite com t indo para 0 mais de 1 sobre t ao quadrado. Esse limite da constante aqui vai dar uma constante mesmo, certo? Então esse cara aqui vai dar menos meio
vezes 1/4 dá menos 1/8, né? Esse cara aqui dá menos 1/8. E esse cara de cá? Esse cara de cá, 1 sobre t ao quadrado. Estou fazendo t ficar próximo de zero. Então é aquela história. Como eu estou fazendo t ficar próximo de zero, né? É a mesma coisa de pensar 1 sobre 0,1. 1 sobre 0,1. 0,1 é 1 sobre 10, né? Então, 1 sobre 0,1 vai dar 10. 1 sobre 0,01 vai dar 100. 1 sobre 0,001 vai dar 1000. Quer dizer, à medida que eu vou me aproximando de zero, esse limite vai indo pro infinito. Esse cara aqui, ele explode, ele diverge. Então isso aqui vai se aproximar do infinito. Menos 1/8 não altera nada, continua indo pro infinito. Então isso aqui vai dar infinito. Portanto, essa integral aqui diverge. Tá vendo? Então, muito cuidado. Não vai pensando que aquela integral que eu fiz de 1 até o infinito, né? Quando isso aqui, esse alfa maior do que 1, ela converge, isso aqui também vai convergir. Não. Então, aquela área para cá se aproximando de zero, aquela área diverge. Tá certo? Aquela outra de azul que eu marquei converge. Tá? Vamos para o próximo exemplo. Bom, gente, então vamos para o exemplo 2, tá? Agora, se vocês observarem, a descontinuidade infinita está exatamente no limite superior de integração, né? No ponto 1. Se eu colocar 1 aqui, não vai dar certo, né? 1 menos 1 vai dar 0. Eu não posso dividir por 0. Então, a descontinuidade infinita está aqui. Então, vamos aplicar de novo a definição, a parte 2 da definição, né? Como é que eu vou calcular essa integral? Então, ó, essa integral aqui, ó, de 0 até 1. X 1 menos x ao quadrado na raiz dx vai ser o quê? Por definição, é o limite, né? Só observar que agora eu estou pegando minha auxiliar algébrica t e tendendo para quem? Para a descontinuidade, de 1, né? Para 1. Só que em vez de ser pela direita agora, é pela esquerda, né? Eu tenho que voltar um pouquinho no meu domínio e eu vou vir para a esquerda um pouquinho e tendo para o ponto que eu quero, ponto 1. Então, ele vem pela esquerda, por isso que tem um sinalzinho de menos aqui, tá? Da integral 0 até t, x sobre 1 menos x ao quadrado na raiz. Tá? Então, agora aqui essa é uma integral definida e eu posso integrar. A gente precisa ver qual que é o valor dessa integral aqui, tá? Então vamos calcular aqui do lado, ó. Vou chamar isso aqui de i, tá? Que é a minha integral, ó. Esse carinha aqui, ó, tô chamando de i para integrar aqui do lado. Então vamos ver, ó. I. Como é que eu calculo essa integral aqui mesmo? Ó. 0 até t. Bom, então, de 0 até t, x sobre 1 menos x em quadrado na raiz dx, tá? Aqui é assim, relativamente fácil olhar que basta eu chamar esse cara que está aqui dentro de u, tá? Se eu chamar esse cara que está aqui dentro de u, é por substituição essa integral, tá? Ó, observa, se eu fizer u igual a 1 menos x ao quadrado, se eu derivar u, o que eu vou ter? Derivada da constante, 0. Derivada de menos x ao quadrado vai dar menos 2x. Portanto, passa esse cara para lá, né? Tem esse daqui, vamos fazer assim, ó. Passa esse cara dividindo e passa esse cara para lá multiplicando. Então eu consigo escrever dx como sendo du sobre menos 2x. Ah, que legal. Vamos substituir lá então, né? Ó, como é que eu vou ficar? Substituindo essas variáveis, eu vou ter integral de 0 até t, né? Vai ficar x dx. Dx vale quanto? Du sobre menos 2x. Então, du
sobre menos 2x. Tudo dividido pela raiz quadrada de quem? Né? 1 menos x ao quadrado eu chamei de u. Então ficou raiz de u. Olha que legal. Aqui, ó, eu simplifico esse x com esse x de cá. Vamos continuar aqui, tá? Ó. E aí vai ficar como? Vai ficar a integral de 0 até t. Tá vendo? Ó? Lembra? Raiz de u eu consigo escrever como sendo o quê? U elevado a meio, né? Então, u elevado a meio. Eu posso subir para o numerador isso daqui. Então eu consigo escrever esse raiz de u como sendo u elevado a menos meio, né? Esse menos 2 aqui para mim é constante, está no denominador. Então eu posso jogar fora da minha integral. Ele pode colocar aqui fora, ó. Ó, vai ficar igual a menos meio fora. E deu. Olha lá que legal, que bonitinho que ficou, ó. Essa integral feiona ficou dessa forma aqui. Essa aqui dá para integrar, né? Vai ficar menos meio. Bom, essa integral aqui, eu somo 1 e divido pelo resultado, né? Então isso aqui vai ficar u, né? Somo 1 e divido pelo resultado. Então menos meio mais 1 vai dar meio positivo. Meio sobre meio, né? Avaliado entre 0 e t. Tá? Lembrando, ó, eu não mudei esses limites de integração aqui, ó. Eu podia mudar aqui, né? Mas eu não vou fazer isso. Eu vou voltar para a variável original para não precisar mudar esses limites de integração aqui, tá? Menos meio. Ó, vamos simplificar já, ó. Esse 2 simplifica com esse meio, né? Porque daí eu vou inverter aqui, né? Divisão de fração. Copia a primeira e inverte a segunda. Vou simplificar o 2 com 2 aqui. Tá? Então vai ficar menos, ó, menos, u eu chamei desse carinha aqui, então ficou menos 1 menos x ao quadrado elevado a meio, avaliado entre 0 e t. Tá? Vamos continuar aqui, então mudando aqui, ó. Vai ficar, substituir agora os limites de integração, vai ficar menos 1 menos t ao quadrado elevado a meio. Aí ficou, ó, o menos, né? Lembra, olha, esse menos de amarelo aqui, ó, é o menos que eu tenho que colocar quando eu coloco o limite superior menos o limite inferior da integral. Então ficou menos. Com esse menos aqui, ó, já vou colocar sinal de mais, tá? Ó, com menos vezes menos, mais. Substituo por 0 aqui. Quando eu coloco o 0 vai ficar 1 menos 0 dá 1. Raiz do número 1 dá 1. Então, mais 1. Né? Então, essa integral aqui definida dá esse resultado aqui. Tá certo? Vamos colocar agora no limite, né? Calculei a integral, deu aquilo ali. Vamos colocar no limite. Então, isso aqui vai ficar, ó. Limite com t tendendo para 1 pela esquerda daquela integral ali, né? Então ficou menos 1 menos t ao quadrado elevado a meio mais 1, né? Isso daqui. Bom, tem alguma restrição aqui para o meu limite? Não, é um polinômio aqui, né? Então basta eu mandar o t para 1. Quando eu coloco 1 aqui, vai ficar 1 menos 1 vai dar 0, raiz do número 0 dá 0, 1 menos 0 dá 1. Então esse limite aqui dá igual a 1. E nesse caso aqui, essa integral converge, tá? Tá bom, gente? Então, entendeu qual que é o procedimento aqui? Né? Calcula essa integral definida,
né, deu esse valor, depois eu mando o meu limite. Aqui a descontinuidade estava no limite superior, tá? Vamos para o terceiro e último exemplo, que aí a descontinuidade vai estar entre o intervalo e eu vou dividir entre duas integrais, tá bom? Bom, gente, nesse último exemplo, então, o que eu vou fazer? Estou integrando essa função onde a descontinuidade infinita está exatamente na metade do intervalo, tá vendo? Vem no ponto 1 a descontinuidade, né? Porque eu não posso substituir por 1. Se eu substituir por 1 aqui vai dar 0. Então está entre o intervalo 0 e 2, tá certo? Então, vamos ver aqui como é que a gente calcula essa integral, né? Então, olha só, a integral de 0 até 2, né? Dx sobre x menos 1 ao quadrado, né? Vamos supor que exista, né? Então vamos supor que eu consiga escrever assim, de 0 até 1, até a minha descontinuidade, dx sobre x menos 1 ao quadrado, mais, e aí eu parto da minha descontinuidade 1 até 2, dx sobre x menos 1 ao quadrado. Então vamos supor que essas duas integrais aqui convergem, tá? Vamos tentar calcular essas duas e ver o que a gente obtém. Então vamos colocar aqui, vou chamar esse carinha aqui de 1. Vou chamar esse carinha aqui para mim de 2, tá? Então vamos calcular primeiro 1. Né? Então vai ser integral de 0 até 1 dx sobre x menos 1 ao quadrado, tá? Então a gente já viu que, né, aí nesse caso, olha lá, é o limite superior, né? É a segunda definição. Então, como é que eu escrevo isso? Limite com t indo para onde? Para 1 pela esquerda, 1 menos, né? Porque lá em cima, da integral de 0 até t dx sobre x menos 1 ao quadrado, né? É assim, né, a definição que a gente viu, daquela forma. Bom, vamos integrar direto ali, nem vou separar, já vou integrar direto e vou calcular o limite, tá? Se vocês quiserem fazer separadinho, que nem eu fiz os outros dois exemplos, pode fazer, vou fazer direto essa integral, tá? Bom, fica bem fácil, isso aqui é por substituição também, tá? Se eu chamar esse denominador aqui de u, vocês vão ver que o du é o próprio dx, né? E eu posso jogar para cima esse denominador, escrever isso como u elevado a menos 2, né? Vou escrever direto aqui, tá? Limite com t indo para 1 pela esquerda, tá? Da integral de 0 até t. Vou escrever assim, x menos 1 elevado a menos 2 dx, tá? É óbvio, né? Se eu chamar esse aqui de u, esse aqui é o próprio du. Basta eu integrar do jeito que está aqui, tá? Então isso aqui vai ser limite com t indo para 1 pela esquerda. Quando eu integro, vai ficar x menos 1. Vou somar 1 lá, né? Vai ficar sobre menos 1, elevado a menos 1 sobre menos 1, avaliado entre 0 e t. Tá? Bem simples, bem fácil. Tá? E daí? Aqui vai ficar limite... Vamos colocar aquele menos já para fora, né? Tem o menos do denominador. Coloca ele fora do limite para facilitar a nossa vida aqui, ó. Então vamos escrever assim, ó. Igual a menos o limite com o t indo para 1 pela esquerda. E já vamos substituir ali, né? Primeiro eu coloco o t, então vai ficar... Já vamos escrever ali também, ó. Como tá aqui, ó, elevado a menos 1, vamos colocar ele no denominador, tá? Então vai ficar assim, ó. 1 sobre t menos 1, né? Já substituí por t, já coloquei no denominador, menos
Aqui eu substituo por zero, né? Na hora que eu coloco zero aqui vai ficar menos 1, né? Então vai ficar 1 sobre menos 1, com esse menos aqui ficou mais 1. E olha só, agora eu estou tendendo o quê? O t para 1, né? É pela esquerda, mas está indo para 1. Quando eu faço t ir para 1 aqui, o que vai acontecer? Isso aqui vai dar 0. É 1 sobre algo que está se aproximando de 0. De novo, tá vendo? Um cara fixo e embaixo estou diminuindo. Então isso aqui, toda vez que eu vou diminuindo embaixo e o cara está em cima fixo, isso aqui vai tendendo pro infinito. Por isso, esse limite aqui vai pro infinito. Vai pro infinito. E essa integral 1 aqui diverge. Bom, se essa integral 1 aqui já diverge, não preciso nem calcular 2. Vocês podem calcular 2, façam como exercício, tá? Calculem a integral 2, mas essa aqui já diverge. Se essa aqui já diverge, essa soma toda aqui já diverge. Então, essa integral aqui diverge. Tá bom, gente? Então assim a gente acaba a aula 2. Façam os exercícios que eu deixei para vocês, tá? E façam o teste para contabilizar a nota de vocês. Até mais, pessoal. Até a próxima aula.